Olá, pessoal! Espero que estejam bem. Essa é a nossa última aula. Hoje nós vamos estudar as integrais, que é um tema estudado completamente nos cursos superiores de ciências exatas. Aqui vamos fazer apenas uma breve introdução ao tema e veremos como calcular algumas integrais que são importantes para algumas aplicações em eletroeletrônica. Lembre-se que este conteúdo na nossa apostila está dentro da unidade 3. Dividimos a unidade para facilitar os seus estudos e o acompanhamento das nossas aulas. Então, lápis e papel na mão, porque vamos começar a nossa última aula. Vejamos a meta e os objetivos desta unidade. A meta dessa unidade é apresentar noções básicas de integrais com aplicabilidade em eletrônica. E os objetivos: calcular integrais elementares, utilizar regras básicas de integração, calcular integrais definidas elementares e relacionar o cálculo de integrais definidas com áreas sob um gráfico. Na aula passada, estudamos as derivadas. Vamos rever rapidamente as principais derivadas, porque elas serão usadas nesta aula. Então, pessoal, vamos fazer uma breve revisão das principais derivadas vistas na última aula. A primeira, derivada de uma constante é igual a zero. A segunda, aqui, derivada de x é igual a 1, essa propriedade, na verdade, é porque x elevado a 1, né? A função é x elevado a 1, a derivada vai ser 1x elevado a 0, que é igual a 1. Porque a regra é, desce o expoente e subtrai 1 no expoente. Então, derivada de x é igual a 1. Aqui, na regra número 3, é a derivada para todas as funções do tipo potência, né? X elevado a n. Desce o expoente e subtrai 1 no expoente. A quarta, derivada do seno, é cosseno. A quinta, derivada do cosseno, é menos seno. E a sexta, derivada da função exponencial, é elevado a x, número de Euler elevado a x, é ela mesma. Essas são as principais derivadas usadas neste curso. Mas por que estou retomando a aula de derivadas se vamos falar sobre integrais? As integrais indefinidas estão intimamente ligadas, pois a integral é o inverso da derivada, assim como a adição é o inverso da subtração ou a multiplicação e a divisão. Existem dois tipos de integrais: as definidas e as indefinidas. Nós vamos começar falando da integral indefinida, que são também conhecidas como antiderivadas, justamente por ser o inverso da derivação. Vamos ver. Então, definição de integrais indefinidas. Na verdade, pessoal, a definição, ela passa também por um conceito de limites, mas a gente vai fazer aqui somente uma abordagem breve. Se f de x é uma função contínua, então a sua integral indefinida é dada por integral de f de x dx igual a f maiúsculo de x mais constante. Eu vou explicar para vocês. Este aqui é o símbolo da integral. Ele é um S estilizado, assim, maior, tá? F de x é a função que vai ser integrada, essa parte é chamada integrando, né, na minha integral toda. Este dx aqui, chamado de elemento de integração, ele é apenas referente, ele apenas está aqui para indicar qual é a nossa variável, a variável da função. É x, então vai aparecer dx. Em algumas aplicações aparece muito f de t. E aí, aqui a gente teria dt e não dx. É somente para indicar qual é a variável da função, tá? Da integração. E aí, a gente diz que a integral de f de x dx é f grande, né? F maiúsculo de x mais constante.
Por quê? Porque F', Fzão, né, F grande, linha, é f de x. Eu sei que está complicado de entender, mas com um exemplo vai ficar bem mais fácil. Essa f grande, pessoal, que a gente chama de primitiva, é uma função cuja derivada é f de x. Por isso que a integral indefinida ela é chamada de antiderivada. Nós estamos procurando funções cuja derivada é o que está aqui dentro. Esse C aqui acontece porque, se eu derivar essa parte, derivada de constante é zero. Então, eu tenho que somar sempre uma constante, porque não vai fazer diferença, né, se é f de x mais 2, ou mais 5, ou mais 8, porque quando eu for derivar a constante, o resultado vai ser nulo, então a gente vai obter sempre essa f de x pequena. Vamos ver um exemplo aqui no próximo slide. Baseado na definição, integral de 3x ao quadrado dx é x3 mais constante. Por que é x3 mais constante? Porque se derivarmos x3 mais constante, aparece o 3x2, que é o integrando. Vamos fazer a derivada aqui. Derivada de x3, desce o expoente, subtrai 1 no expoente. Derivada da constante, 0. Então, a integral de 3x2 é x3, ou x ao cubo mais constante. Porque a derivada de x3 mais constante é o 3x2 que aparece ali na integral, é o integrando. Vejamos agora o exemplo 2. Na verdade, nesse exemplo 2, tá faltando aqui um 3, tá, pessoal? Vou corrigir aqui, ó. Ok. Então, a integral de 1 sobre x à quarta dx é menos 1 sobre 3x ao cubo mais constante. Porque a derivada de menos 1 sobre 3x ao cubo mais constante é 1 sobre x à quarta. Eu vou fazer esta derivada aqui para mostrar para vocês que vai dar mesmo 1 sobre x à quarta, tá? Bom, eu vou então derivar menos 1 sobre 3, esse x ao cubo que está aqui no denominador, eu vou colocar ele aqui em cima, tá? Com o sinal negativo no expoente. Eu quero fazer a derivada desta função. Como que a gente faz a derivada? Esse 1/3 é constante, então ele fica aqui esperando. Nesse caso, a derivada da constante não é zero, viu, pessoal? Porque ela não está sozinha. Derivada de constante é zero apenas quando ela está sozinha, que ela é coeficiente. Então, vai ficar menos 1/3. Eu vou descer o expoente, menos 3. Então, vai ficar vezes menos 3, x. Agora, eu vou subtrair no expoente. Tinha menos 3, menos 1, menos 4. Então, a resposta vai ser menos com menos mais. O 3 aqui eu vou cortar com 3, então ficou mais 1, não preciso colocar, vezes x a menos 4, ou 1 sobre x à quarta, que é exatamente a função que aparece dentro da minha integral. Temos mais alguns exemplos. Exemplo 3. Integral do cosseno de x é seno de x mais constante. Por quê? Porque a derivada de seno de x é cosseno de x e a derivada da constante é zero. A integral de x ao quadrado mais 3x é x ao cubo sobre 3 mais 3x ao quadrado sobre 2 mais constante. Por quê? Vou fazer a derivada aqui dessa função para a gente ver que voltou lá para a minha função original. Olha, eu tenho x ao cubo sobre 3 é 1/3 de x ao cubo. O x ao cubo tem derivada 3x ao quadrado. Mais, esse 3/2 é constante, coeficiente, deixa ele aqui, derivada de x ao quadrado. 2x elevado a 1, que eu não preciso colocar. Mais a derivada da constante, que é zero. Aqui eu vou cortar esse 3 com esse, simplificando. Então, ficou x2. E aqui eu posso simplificar esse 2 também, ficou faltando aqui, ó, mais 3x mais a derivada da constante, que é zero. Observe que, derivando
a função, eu obtive mais uma vez o meu integrando, né? A função que aparece aqui na integral. E a mais fácil de todas, integral de e elevado a x é e elevado a x, porque a derivada de e elevado a x é ela mesma. Sempre somando a constante, cuja derivada é zero, então a gente sempre vai colocar a constante no caso da integral indefinida. Você está percebendo o que é uma integral indefinida? Na verdade, nada mais é do que a antiderivada de uma função. Integrar, neste caso, está associado a encontrar funções primitivas, ou seja, uma função cuja derivada é aquela que aparece dentro da integral, que eu chamei de integrando, tá? Existem várias regras de derivação e este é um assunto que está longe de ser esgotado aqui, assim como várias regras de integração também. Mas vejamos as principais integrais e as principais regras de integração. Aqui, pessoal, eu tenho uma tabela de integrais que nós vamos usar, tá? A integral de uma constante, k, vai ser kx mais c. Esse c vai aparecer sempre quando a integral for indefinida, porque a derivada dela é zero, então a gente tem que considerar que pode haver uma constante, né, quando a gente dá a resposta da integral indefinida. Então, a integral de k é kx. A integral de x elevado a n dx é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Observe que é o inverso da derivada. A integral do cosseno de x dx é seno de x mais constante, né, em todas elas. A integral do seno de x dx é menos cosseno de x mais constante. E, por fim, a integral da função exponencial, função Euler elevado a x, dx, é igual a e elevado a x mais constante. Essas são as principais integrais. Existem outras, são inúmeras, a tabela é extensa, mas nesse curso essas aqui são as essenciais para que a gente possa trabalhar com as aplicações. Vamos ver agora as propriedades das integrais, tá? Então, a primeira propriedade, quando nós temos uma constante, uma função multiplicada por uma constante, aqui, função multiplicada por uma constante, a integral dela é a mesma coisa de k vezes a integral de f de x dx. O que isso significa? Quando eu tenho uma constante, ela pode sair da integral, como nós fizemos aqui. Nós vamos ver os exemplos no próximo slide. A outra propriedade muito importante é que a integral da soma de duas funções é a soma da integral dessas funções. É o que nos permite calcular integrais de funções, né, que tem vários termos. É só calcular a integral de termo por termo. Mas, atenção, a integral da soma é a soma das integrais. E a integral da subtração é a subtração das integrais. Mas isto não é verdade para multiplicação de funções ou para divisão. Então, a integral de f de x sobre g de x, dx, ela não é a integral de f de x sobre a integral de g de x, dx. Não vale nem para a divisão e nem para o produto. Para a divisão e para o produto, nós temos regras específicas. Na verdade, existem, né, várias técnicas de integração, elas não serão vistas aqui nesse curso, mas é bom ficar atento porque a tendência é que você queira fazer usar a mesma propriedade para multiplicação ou para divisão de funções, e isso não é verdade. Apenas podemos considerar que a integral da soma de duas funções
é a soma das integrais e a integral da subtração é a subtração das integrais. Essas são as principais integrais e as principais regras de integração. Eu espero que vocês estejam acompanhando. Agora vamos resolver alguns exemplos. Então, aqui nós vamos resolver a integral de 5x ao cubo mais 2x elevado à quinta. Vamos usar as propriedades que vimos no slide anterior. É claro que, na prática, nós podemos fazer direto e chegar aqui na resposta. Mas eu vou fazer o passo a passo para que vocês possam acompanhar. Então, aqui, como a integral de uma soma é a soma das integrais, eu separei integral de 5x3 mais a integral de 2x à quinta. Aí aqui, na segunda parte, eu tenho 5 como constante, eu coloquei fora da integral. E o 2 também, que é constante, coloquei fora da integral. Então, integral de 5x ao cubo dx ficou 5 integral de x ao cubo dx. E integral de 2x à quinta dx ficou 2 integral de x à quinta dx. Agora nós vamos integrar. Bom, qual é a integral de x ao cubo? Propriedade que nós vimos há pouco, acho que há 2 slides atrás. Como que a gente integra x elevado a 3? Então, a integral, vamos só marcar aqui. Isso vai ser x elevado a n mais 1, no nosso caso n é 3, dividido por n mais 1. É a regra. É a regra para a integração. Todas essas regras são demonstráveis, mas não neste curso. Então, a gente vai ficar com... Isso aqui nós vamos ter como resposta x elevado à quarta sobre 4. Então, o 5 está aqui. E o x à quarta sobre 4 aqui. Então, nós ficamos com 5x à quarta sobre 4. Agora, vamos fazer a segunda parte. Esse 2 aparece aqui. E a integral de x à quinta, como é que a gente resolve? Agora, a integral soma 1 no expoente e divide pelo novo expoente. Então, fica x à sexta sobre 6, ok? Aqui dá para simplificar, eu não fiz a simplificação porque eu queria mostrar para vocês a aplicação da regra. E mais constante, porque se você derivar esta função aqui, obtida como resposta, fazendo a derivada dela, você volta para a função que aparece dentro da integral, chamado integrando. Mais um exemplo. Integral de 3 seno de t mais 2e elevado a t dt. Agora a variável mudou, a nossa variável é t. Por isso que aqui aparece dt. Porque muitos alunos perguntam, por que eu não integro o dx? Porque o dx, ele está ali apenas para indicar a variável da integração, ok? Bom, vejamos aqui. Eu separei a integral em duas, porque é uma soma. Então, ficamos com integral de 3 seno de t dt mais integral de 2e elevado a t dt. Aqui nós podemos tirar o 3 da integral, 3 integral do seno de t dt, mais 2 vezes a integral de e elevado a t dt. Como é que fica? Bom, a integral do seno, né, aqui na verdade, a integral do seno é menos cosseno. Então, tá aqui, ó, menos cosseno. Esse 3 veio para cá. Então, menos 3 cosseno de t, porque a integral do seno é negativa, é menos cosseno. A parte aqui, 2, esse 2 veio para cá, e a integral de e elevado a t é e elevado a t. Como é uma integral indefinida, somamos a constante. A derivada desta função vai nos fornecer o integrando mais uma vez.
Mais 2 exemplos. Então, aqui, integral de 5x elevado à sétima sobre 6 mais x ao quadrado. Essa aqui nós já vamos fazer um pouco mais direto. Esse 5 foi conservado aqui. O 6 também foi conservado, né? São constantes, são coeficientes. E a integral de x à sétima? Soma 1 no expoente e divide pelo novo expoente. Então, ficou x a 8, né? X elevado a 8 sobre 8. Ok. E a integral de x ao quadrado, soma 1 no expoente, divide pelo novo expoente, x ao cubo sobre 3, mais a constante. Ok? Pessoal, essa regra de somar 1 no expoente, dividir pelo novo expoente, ela é para funções do tipo x elevado a n, onde n pode ser racional, irracional, negativo, positivo, tanto faz. Mas nós não usamos essa regra para funções exponenciais, para logaritmos, funções trigonométricas, etc. Quarto exemplo, integral de 3 cosseno x mais 2e elevado a x. Bom, esse 3, como é constante, ele pode sair, então eu já copiei ele ali. Integral do cosseno de x é seno de x. E a integral de 2e elevado a x, o 2 é constante, saiu da integral, copiei aqui. E qual é a integral de e elevado a x? E elevado a x tem integral e elevado a x, ou o elevado a x, mais constante. Vamos agora passar para outro tipo de integrais, as integrais definidas. Elas estão relacionadas ao cálculo de áreas sobre o gráfico num determinado intervalo. Eu vou mostrar para vocês do que se trata e vou mostrar também o teorema fundamental do cálculo. Vou explicar para vocês o conceito de integral definida utilizando um gráfico, ok? A integral definida, ela está relacionada ao cálculo de áreas debaixo de um gráfico. Entre o gráfico, aqui nós temos o gráfico de uma função f de x, e aqui nós temos no eixo x um intervalo AB. A integral definida, ela nos permite calcular essa área aqui, ó. Essa área S ou A, eu chamei de A ali na integral. Ok? Então, vamos chamar ela aqui de área A maiúsculo. Por definição, a área é a integral de A até B de f de x dx. Então, o que tem de diferente aqui? Nós temos uma integral calculada de A até B. Esse é o nosso intervalo de integração, é assim que nós chamamos. Para que a área seja a integral definida, nós temos 3 condições aqui. A função f, ela deve estar definida entre AB, o intervalo fechado AB, e R. Isso aqui, gente, é o domínio da função, tá? Ela tem que estar definida aqui, entre A e B. E o contradomínio é real. A função tem que ser contínua e ainda a função tem que ser positiva ou nula. Aqui, eu estou falando para vocês, essas condições, elas são suficientes, tá? Existem outras possibilidades, mas se você tiver essas 3 condições, eu posso afirmar que a área debaixo de um gráfico é calculada pela integral definida. Então, A é a área entre o eixo x e a função f, calculado de x igual a até x igual a b. Mas como calcular a área? A área é um número. Nós estávamos calculando integrais e achando como resposta funções inteiras, né? Funções f de x, f de t. E agora, se é a área, a gente tem que relacionar com um número. Pois bem, o teorema que nos dá o suporte para isso se chama teorema fundamental do cálculo.
Na verdade, ele tem duas partes, mas aqui eu estou apresentando a parte que nos interessa. E que diz o seguinte: se f é uma função primitiva está lá no conceito de antiderivada que nós falamos na aula anterior. Então, se f maiúsculo é uma primitiva de uma função f em um intervalo fechado AB, então a integral definida de a a b de f de x dx, está faltando aqui, eu vou completar, é igual a f de b menos f de a. Eu vou fazer exemplo para que vocês entendam isso melhor, tá? Já nos próximos slides nós teremos um exemplo para representar aqui este teorema. Esse teorema e o fato de que uma área pode ser calculada usando integrais muda completamente os conceitos que temos sobre o cálculo de áreas. Até então, poderíamos calcular apenas áreas de figuras geométricas conhecidas, ou que poderiam ser divididas em figuras conhecidas, como triângulos, retângulos, hexágonos, entre outros. Agora, desde que a lei da função seja conhecida e que ela seja contínua e positiva, nós podemos calcular a área que está entre o gráfico e o eixo x. Agora, nós vamos ver alguns exemplos de como calcular esta área. Então, aqui eu tenho dois exemplos para mostrar para vocês. O primeiro exemplo está relacionado com a área sob o gráfico de uma função do segundo grau. A função é x² mais 4 e o eixo x. Então, no gráfico nós podemos ver aqui a área sombreada. Eu vou ter recurso para calcular essa área com precisão, ok? Usando a integral definida. Então, a área, como visto anteriormente, ela vai ser a integral definida de A até B, aqui no meu caso o A é menos 2, o B é 2, são esses limites de integração. E aqui eu tenho a função x2 mais 4, dx, que é a variável da integração. Observe que eu vou integrar como se fosse uma integral indefinida. Vou fazer a integral. X². Qual a integral de x²? Soma 1 no expoente e divide pelo novo expoente. Então, dá x3 sobre 3. Ok? Qual que é a integral de 4? A integral de 4 é 4x. Porque nós podemos entender que 4 é a mesma coisa que 4x elevado a 0. Quando a gente faz essa integral, nós vamos somar 1 no expoente. O 4 é constante, então ele pode sair da integral. E o x, eu vou somar 1 no expoente, vai ficar 1. Sobre o novo expoente, que é 1. Então, a integral de 4 é 4x. Essa integral aqui, pessoal, eu fiz usando as mesmas regras que eu uso para calcular a integral indefinida. Agora, vem a diferença. Aqui eu tenho que essa integral vai ser calculada de menos 2 até 2. Então, o que eu vou fazer? Teorema fundamental do cálculo visto no slide anterior. Eu vou substituir inicialmente o x por 2 e depois eu vou substituir o x por menos 2, fazendo f de b, está escrito lá no teorema fundamental do cálculo dessa forma aqui, ó, f de b menos f de a. Ou seja, é a primitiva ou a antiderivada, é esta função aqui, colocando primeiro o b, que é o valor que está em cima, no lugar do x, subtraindo por f, colocando o a no lugar do x. Eu já tenho a conta aqui, vamos acompanhar. Então, colocando 2 no lugar do x, eu vou ter 2 ao cubo sobre 3, eu estou lendo aqui, 2 ao cubo sobre 3, mais 4x, agora eu estou substituindo o x por 2, vai ficar 4 vezes 2. Ok, esse aqui é o meu f de b, f grande, f maiúsculo de b, menos, olha, menos, esse menos está aqui.
Agora eu vou substituir o menos 2 no lugar do x. Então, vamos ficar com menos 2 ao cubo sobre 3, mais 4 vezes menos 2. Então, eu coloquei o menos 2 no lugar do x. E aí nós temos, agora é só fazer conta, né? A partir da hora que você já montou, você já fez a integral, já usou o teorema, agora a gente vai só fazer a conta para ver o resultado desta área. Então, aqui 2 ao cubo, 8, 8 sobre 3, mais 4 vezes 2, 8, menos, esse menos está copiado aqui. Eu pus o parênteses para não errar, né? Porque o menos vai mudar o sinal do que está dentro. E aí nós temos menos 2 ao cubo dá menos 8, ó, menos 8, dividido por 3, mais, aqui seria mais 4 vezes menos 2, que vai dar menos 8. Isso vai ser igual a 8 terços mais 8, esse sinal de menos com esse sinal de menos, mais 8 terços, e esse sinal de menos de novo, com esse sinal de menos, mais 8. Fazendo essa conta, tirando o MMC, nós vamos obter 64 terços. A gente costuma escrever 64 terços, U ponto A, unidades de área. Poderia ser metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados, enfim. Mais um exemplo. Calcule a área entre o gráfico da função f de x igual a seno de x e o eixo x, entre 0 e π. Pessoal, aqui está escrito 3π, mas nós vamos calcular apenas entre 0 e π, tá? Eu vou até explicar sobre se fosse 0 a 3π, mas a conta que está feita aqui é de 0 até π. Aqui eu tenho a função seno, gráfico da função seno. É sempre bom desenhar o gráfico antes de calcular a área, porque existem algumas restrições. Então, o espaço, né, eu quero calcular o intervalo é de 0 a π. Então, o intervalo, aqui, ó, eu vou calcular a área do 0 até π. A área que está entre o gráfico e o eixo x. Então, a área que eu quero é esta. Vamos fazer uma marcação na área que eu quero calcular. Eu quero calcular essa área. Vou montar a integral. A área vai ser a integral definida de 0 até π, o menor para o maior, de quem? Da função seno de x. Seno de x, dx, que é nosso indicativo de que a variável é x. Muito bem. Vamos calcular a integral da mesma forma que calculamos a integral indefinida. Qual que é a integral do seno de x? Cosseno de x. Menos cosseno de x, desculpe. Só que eu vou fazer isso com o x variando de 0 até π. Observem que aqui nós não somamos a constante. Na integral definida, nós não somamos constante, porque a gente vai fazer a substituição de 0 até π, então a constante é somada apenas na integral indefinida. Por quê? Porque a derivada da função vai nos dar o integrando, e a derivada da constante é 0, então ela deve constar. Aqui no cálculo da área ela não deve constar, ok? Então, eu fiz a integral, agora eu vou fazer a substituição dos limites de integração, usando o teorema fundamental do cálculo, que vai fazer f de A menos f de B. Então, o meu A, o teorema é f de B menos f de A. É o maior menos o menor. Então, vai ficar cosseno de π, estou substituindo o π. Aqui o π, né? Tá aqui. Vou substituir o π no lugar do x, menos cosseno de π. Esse menos aqui, que é o menos da fórmula do teorema, é esse menos. E aí, eu substituo agora o x por 0. Então, vai ficar menos cosseno de 0, porque eu substituí o x por 0 aqui.
Então, o cosseno de π é menos 1. Então, eu tenho este menos aqui, está copiado, muito cuidado com os sinais. O cosseno de π é menos 1, está aqui. Este sinal de menos está aqui. O cosseno de 0 é 1, mas nós temos esse menos, então aqui nós vamos ficar com menos 1, ok? E aí, com esse tanto de menos 1, menos 1, nós vamos obter 1 mais 1, que é igual a 2, 2 unidades de área. Pessoal, uma observação, então, se fosse para calcular de 0 até 3π, nós teríamos que fazer a divisão em 3 partes, tá? Calcularíamos a área 1, a área 2 e a área 3. Por que isso? Porque como essa área aqui está negativa, não, ela está para baixo do eixo, se a gente calcular essa área sozinha, a gente vai obter um resultado negativo. Isso porque a função aqui, função, quando eu digo função, eu quero dizer o y tem um valor negativo. Só que a área não é um número negativo, não tem sentido falar de área negativa. Então, a gente separaria em 3 partes. Como é a função seno, que é já a velha conhecida nossa, a gente sabe que ela é simétrica aqui, né? Função ímpar, ela tem a simetria. Então, de 0 até 3π, bastaria multiplicar o 2 por 3. Cada um desses pedaços aqui tem 2 unidades de área, tá? Eu só queria ressaltar que quando a função tem uma parte que está com o y negativo, né, que tem imagens negativas, a gente tem que separar, tá? Porque senão essa área fica negativa e a nossa resposta não fica correta. Tem alguns casos, por exemplo, que a gente pode calcular a área. Se você calculasse de 0 a 2π direto, você ia ver que a área, o resultado seria 0. Mas a área não é nula, a gente está vendo que tem área. Por que que isso acontece? Porque uma anularia a outra, tá? Porque essa área aqui tem o y negativo, e se anular a área de cima. Então, muito cuidado. Isso, eu estou trabalhando aqui, mais uma vez eu vou ressaltar, que é um conteúdo bastante complexo. A definição de integrais passa pela definição de limites e não está no escopo deste curso. Isso é visto no cálculo 1 para cursos de ciências exatas. Nós queremos apenas aplicar as integrais, ok? Terceiro e último slide, e último exemplo. Calcule a área entre o eixo x e o gráfico da função e elevado a x de 0 a 2. Eu tenho aqui o gráfico da função exponencial, olha, elevado a x, de 0 a 2. Eu não sei exatamente onde está o 2, né? A escala aqui não tem, eu não marquei, mas eu posso, só para a gente enxergar o que nós vamos calcular, eu quero calcular esta área, de 0 até 2. Bom, a integral, então montei a integral de 0 a 2, integral definida, é elevado a x dx. Bom, a integral de e elevado a x é ela mesma. E eu vou colocar o x variando de 0 a 2. Basta substituir agora o x por 2 menos a função substituindo o x por 0. Então, fica, no lugar do x igual a 2, vai ficar e elevado a 2 menos e elevado a 0. Esse número de Euler ao quadrado, a gente não tem necessidade de calcular aqui não, tá, pessoal? Apenas se fosse para alguma aplicação prática, né, ou alguma... Mas, em geral, os matemáticos, eles deixam o próprio Euler elevado a 2, né, que é um número
irracional, a gente faria apenas uma aproximação dele em caso de necessidade. Então, fica Euler elevado a 2. Agora, Euler elevado a 0, todo número elevado a 0, exceto o próprio zero, é 1. Então, aqui ficou Euler elevado a 2 menos 1 unidades, vou pôr um parêntese aqui, unidades de área. Bom, pessoal, terminamos a nossa quarta e última aula. Eu espero que tenham aprendido o conteúdo. Gostaria de lembrá-los que para estudar matemática não basta assistir aulas ou ler o livro ou a apostila. É essencial que você refaça os exemplos e faça exercícios. Eu gostaria de agradecer a sua atenção durante essas 4 aulas e o nosso contato continua através da nossa sala virtual. Um abraço e até breve!